Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre força elétrica novamente, só que dessa vez vamos fazer um exemplo sobre esse conteúdo aqui. Lembrando que a força elétrica ela acontece entre corpos que têm carga elétrica. Corpos carregados, se você tiver dois corpos que estão próximos um ao outro, com carga elétrica, vai surgir uma força entre eles que é chamada de força elétrica. Essa força pode ser de atração, se os corpos tiverem cargas opostas, e de repulsão, se os corpos tiverem cargas iguais. Então, nosso exemplo fala o seguinte: o esquema abaixo mostra três cargas pontiformes fixas no vácuo. Determine o módulo, a direção e o sentido da força elétrica resultante. Letra A, que atua na carga B. E letra B, que atua na carga C. Então, ele quer saber a força elétrica resultante na carga B e na carga C, tá? Então, aqui nós temos esse desenho aqui, essa figura, que mostra o seguinte. Você tem uma carga A, aqui essa primeira, que tem uma carga de 36 microcoulombs, uma carga B, que é 16 microcoulombs, e uma carga C, que é 2 microcoulombs. Então, nós temos uma carga A, uma carga B e uma carga C. Todas elas com um sinal positivo, certo? A distância entre a carga A e a carga B é de 2 metros e a distância entre a carga B e a carga C é de 4 metros, tá? Então, a gente quer calcular primeiramente a força elétrica resultante aqui na carga B, tá? E também dizer a direção e o sentido dessa força resultante, tá? Então, primeiramente, vamos calcular a força resultante aqui na carga B. Então, pessoal, primeira coisa aqui que é importante você fazer é o desenho, Esse desenho sempre é importante para você saber o que está acontecendo aqui na situação, no problema, certo? Então, você faz o desenho e depois que a gente tem esse desenho aqui com as cargas e a distância entre as cargas, vamos desenhar as forças que atuam na carga B. A gente sabe que todas essas cargas são positivas, então vai surgir força de repulsão entre elas. Então, essa carga A e a carga B vai surgir uma força de repulsão entre elas. Então, primeiramente, vamos analisar só essas duas cargas aqui, Como vai surgir uma força de repulsão, a gente sabe que essa carga A vai repelir a carga B. Então, vai surgir uma força elétrica aqui para a direita, uma força de repulsão, certo? Essa força aqui para a direita, que eu vou chamar de força 1, tá? Essa é uma força de repulsão, é a força com que a carga A repele a carga B, certo? E essa carga C também vai repelir a carga B, só que para o outro lado, certo? Então, vai surgir uma força que é de repulsão aqui para o outro lado também, tá? Então, essa força aqui de repulsão, que eu vou chamar de força 2. Essa é a força que a carga C repele a carga B, tá? Então, a força 1 aqui para a direita, a força que a carga B repele a carga... a carga A repele a carga B, e a força 2 é a força com que a carga C repele a carga B, certo? Então, a força resultante, como a gente sabe que essas duas forças aqui, elas têm mesma direção e sentidos opostos, a força resultante vai ser a subtração dessas forças, Teve uma aula que eu falei exclusivamente sobre isso, sobre força resultante. Então, eu vou escrever aqui no cantinho, que a gente vai usar a força resultante vai ser igual a força 1 menos a força 2, certo? A subtração entre as forças. Então, a gente já viu o esquema aqui agora, já entendeu o problema. Então, vamos agora anotar as cargas, A gente sabe que a carga A, essa carga aqui, ela vale 36 microcoulombs. Então, eu vou anotar aqui nesse canto. A carga A é igual a 36 microcoulombs. Esse micro aqui é um submúltiplo do coulomb, que vale 10 a menos 6. A gente viu lá na aula de submúltiplos também. Então, aqui fica 36 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu substituí o micro por 10 a menos 6, certo? A carga B vale 16 microcoulombs. Então, a carga B vale
16 microcoulombs, né? E 16 microcoulombs é igual a 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a nossa carga C vale 2 microcoulombs, tá? A carga C. Então, aqui a nossa carga C vai ser igual a 2 microcoulombs, que é igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Então, aqui temos as informações. A gente também sabe que tem a constante eletrostática no vácuo, né, que vale 9 vezes 10 a 9. Newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Ele não deu aqui para a gente na questão, mas a gente sabe que é uma constante, né? É uma constante que o problema geralmente dá. Então, pessoal, primeiramente, vamos calcular a força 1. Essa força aqui, né? A força que A repele a carga B, certo? Então, essa força 1 aqui, a força 1 vai ser igual à constante eletrostática, né? A gente viu que para calcular o módulo da força elétrica, a gente usa essa equação aqui. Então, vai ser a constante eletrostática vezes o módulo da carga A vezes o módulo da carga B, aqui é módulo, isso aqui tudo dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, certo? Essa é a lei de Coulomb, né, que a gente viu que é usada para calcular o módulo da força elétrica, certo? Então, aqui vamos substituir os valores, a força 1 fica igual. A constante eletrostática, a gente sabe que vale 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vale 9 vezes 10 elevado a 9, certo? O valor da carga A gente sabe que vale 36 vezes 10 a menos 6. Então, aqui fica 36 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga B vale 16 vezes 10 a menos 6. Então, aqui fica 16 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui tudo dividido pela distância ao quadrado. A distância entre a carga A e a carga B, que é 2 metros. Então, aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, certo? Nossa equação aqui fica dessa forma. Então, vamos fazer a continha. Vou multiplicar primeiro os números que estão na frente das potências. Então, vai ficar 9 vezes 36 vezes 16. Isso aqui vai ficar força 1. 9 vezes 36 vezes 16 dá 5.184. E aqui eu tenho a multiplicação com potência de mesma base, né? 10 elevado a 9, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Então, eu conservo a base, que é 10, vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes. Então, fica 9 menos 6, que dá 3, e 3 menos 6 dá menos 3. Então, aqui vai ficar menos 3. E 2 ao quadrado, né? A distância ao quadrado, que vai dar 4, certo? Aqui, como esse 4 não tem potência de base 10, agora é só eu dividir 5.184 por 4. Fazendo essa divisão, isso aqui dá 1.296 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Repetir a potência de base 10. Agora, eu vou andar... Aqui, a vírgula está depois do 6 aqui, né? A gente tem 1.296. Então, eu vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda e vou somar 3 unidades aqui no expoente. Então, aqui vai ficar a força 1. Força 1 é igual a 1,296. Andei 3 casas com a vírgula para a esquerda, ficou 1, 2, 3. 1,296. Somei 3 unidades no expoente. Então, fica menos 3 mais 3, que dá 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, não preciso colocar aqui. E a unidade de força é o Newton. Então, a nossa força 1 vale 1,296 newtons. Então, vamos calcular agora a força 2. A força 2 é a força que a carga C faz na carga B. Essa que está em roxo aqui, né? Essa força de repulsão aqui, ó. Então, ela vai ser a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo da carga B vezes o módulo da carga C dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Certo?
Então, a força 2, a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui é uma constante, certo? A carga B vale 16 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou substituir aqui, 16 vezes 10 a menos 6, certo? E a carga C vale 2 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui tudo dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. A distância entre a carga B e a carga C é 4 metros. Então, vai ficar 4 elevado ao quadrado. Agora, vou multiplicar os números que estão na frente das potências. Vai ficar 9 vezes 16 vezes 2. Isso aqui dá 288. Vezes. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de base 10 também, né? 10 elevado a 9, 10 a menos 6 e 10 a menos 6. Conserva a base e somos expoentes. Então, conserva a base 10 e fica 9 menos 6 dá menos 3. Desculpa, 9 menos 6 dá 3 positivo. E 3 menos 6 dá menos 3. 4 ao quadrado, isso aqui dá 16. Certo? Então, agora eu vou fazer a divisão, né? Como esse 16 não tem nenhuma potência de base 10 aqui, multiplicando ele, é só dividir 288 por 16. Isso aqui dá 18. E o 10 a menos 3 eu repito aqui na frente, né? Agora eu tenho 18 vezes 10 a menos 3. A vírgula está aqui depois do 8. Eu vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda. Desculpa, aqui é menos 3. Vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda e somar 3 unidades no expoente. Então, a força 2 vai ficar igual a 0,018 newtons, certo? Andei, aqui a gente tinha 18 aqui, né? Andei 1, 2, 3 e somei 3 unidades aqui no expoente. Então, fica menos 3 mais 3 que dá 0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, não preciso colocar o 1 aqui, né? Não faz diferença. Então, agora a gente calculou a força 1 e calculou a força 2. Né? Agora é só substituir aqui e calcular a força resultante. Certo? Então, a nossa força resultante é igual a força 1 menos a força 2. Força resultante vai ficar igual. A força 1 vale 1,296 menos a força 2, que vale 0,018. Então, a força resultante fica 1,296 menos 0,018, isso aqui dá 1,278 newtons. Unidade de força é o newton. Essa é a nossa força resultante, o módulo da força resultante. Só que na questão também pede para você calcular, né, para você determinar a direção e o sentido da força resultante, da força elétrica resultante. A direção dessa força, a gente sabe que essa direção aqui, né, é horizontal. Então, a nossa direção é horizontal. Direção horizontal. E qual que é o sentido da força resultante? O sentido da força resultante vai ser o mesmo sentido da força que tem o maior módulo, né? E a força que tem o maior módulo é a força 1. Essa força aqui que vale 1,296. A força 1 vale 1,296 e a força 2 vale 0,018. Então, o sentido da força resultante vai ser o sentido da força 1, que é para a direita, certo? A força 1 está para a direita. Então, o sentido da força resultante vai ser para a direita, certo? Então, agora a gente determinou o módulo dessa força resultante, que é esse valor aqui, né? A força resultante vale 1,278 newtons. Determinamos a direção, que é horizontal, né? Essa direção aqui é horizontal. E determinamos o sentido. O sentido é para a direita. O mesmo sentido da força de maior módulo, certo? Que é a força 1. Então, aqui, respondemos a letra A, certo? Só que o exercício também pede para a gente calcular as mesmas coisas, né? O módulo, a direção e o sentido
da força elétrica resultante, só que a força elétrica resultante que atua na carga C, que atua nessa carga aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui, né? Primeiro passo, é você pegar o desenho e aí você vai desenhar as forças que atuam na carga C agora. Antes, a gente desenhou as forças na carga B, nessa carga B aqui. Agora a gente vai desenhar as forças na carga C, certo? Então aqui a gente tem o seguinte. A gente tem a força, nessas forças aqui, elas são de repulsão, porque todas as cargas são positivas, certo? Então a carga A vai repelir a carga C lá para a direita, né? Vai afastar ela lá para a direita, uma força de repulsão. Então a gente vai ter uma força aqui, que eu vou chamar de força 1, certo? Essa força aqui eu vou chamar de força 1. De força 1. É a força que a carga A, né, faz na carga C, repelindo ela. E a gente também vai ter outra força de repulsão, que é a força que a carga B faz na carga C. Elas também têm sinais positivos, então as duas, né? Então vai ser uma força de repulsão para cá, certo? Então a gente vai ter uma força de repulsão para cá, que eu vou chamar de força 2, certo? Então a gente tem duas forças de repulsão. A força 1 é a força que a carga A faz na carga C repelindo, e a força 2 é a força que a carga B faz na carga C também repelindo para lá, certo? Então a gente tem forças que têm a mesma direção, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Então nesse caso aqui a gente viu que a força resultante, né? A força resultante, a gente tem que somar essas duas forças. Então vai ficar a força 1 mais a força 2, certo? Porque elas têm a mesma direção, que é essa direção aqui horizontal, e o mesmo sentido, que é para a direita. Então nós somamos essas duas forças, tá bom? Bom, vamos anotar aqui os dados de novo das cargas, né? A carga A, o exercício fala lá que a carga A vale 36 microcoulombs, certo? Que é a mesma coisa que 36 vezes 10 a menos 6 coulombs. A carga B, o exercício também fala que vale 16 microcoulombs, certo? Que é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 6 coulombs. E a carga C, o exercício fala que vale 2 microcoulombs, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? Então, esses daqui são os valores das três cargas. Vamos calcular primeiro agora a força 1, né? A força que a carga A faz na carga C, essa força de repulsão que está em azul aqui, tá? Então, vamos calcular essa força 1 aqui. Então, a força 1, a gente vai usar, vai ser a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo da carga A vezes o módulo da carga C, isso aqui dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, certo? Constante eletrostática no vácuo vezes o módulo da carga A vezes o módulo da carga C dividido pela distância ao quadrado, certo? A força que A faz em C, essa que está em azul aqui. Então, a gente sabe que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga A vale 36 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar 36 vezes 10 elevado a menos 6. E a carga C vale 2 vezes 10 a menos 6. Então, fica 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui tudo dividido pela distância entre a carga A e a carga C. A distância dessas duas cargas ao quadrado. Essa distância, pessoal, a gente tem que somar 2 mais 4, né? Porque daqui até aqui a gente tem 2. E daqui até aqui a gente tem 4. Então, vai ficar 2 mais 4, que dá 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. A distância entre a carga A, né, que está aqui, e a carga C é 6 metros. Então, vai ficar 6 ao quadrado, distância ao quadrado, tá? Esse aqui é um detalhe importante. Então, aqui fica força 1 é igual... Vou multiplicar os números que estão na frente das potências, fica
9 vezes 36 vezes 2, isso aqui dá 648. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de base 10, conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Né? Fica 9 menos 6 dá 3, e 3 menos 6 dá menos 3. Aqui fica 6 ao quadrado, que é 36. 36. Aqui eu vou fazer, o 36, não tem potência de base 10 aqui embaixo. Então eu vou somente dividir 648 por 36. Isso aqui dá 18. 18 vezes 10 a menos 3. Certo? A minha vírgula está aqui depois do 8. Vou andar 3 casas para a esquerda com a vírgula. Então aqui vai ficar força 1, vai ser igual a 0,018 newtons. Unidade de força é o newton. Andei 3 casas com a vírgula para a esquerda, ficou 1, 2, 3, 0,018. Somei 3 unidades do expoente. Menos 3 mais 3 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Não tem necessidade de colocar aqui, tá? Então, a força 1 nós calculamos. Vamos calcular agora a força 2. Essa força aqui, que está em roxo, né? A força que a carga B faz na carga C, repelindo ela, certo? Então, aqui a força 2 vai ser igual a constante eletrostática no vácuo vezes o módulo da carga B vezes o módulo da carga C dividido pela distância entre as cargas ao quadrado, certo? Força 2. Constante eletrostática no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a 9. Isso aí é um dado, né? Carga B vale 16. 16 vezes 10 a menos 6, certo? Então, aqui fica 16 vezes 10 a menos 6. Vezes o módulo da carga C, que vale 2 vezes 10 a menos 6. Então, aqui fica 2 vezes 10 elevado a menos 6. A distância entre as cargas aqui, a carga B e a carga C, é 4 metros. Então, aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado, certo? Então, aqui a força 2. Vamos multiplicar os números que estão na frente das potências. Fica 9 vezes 16 vezes 2. Isso aqui dá 288. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de base 10. Eu vou conservar a base, que é 10, e vou somar os expoentes. Fica 9 menos 6, que dá 3, e 3 menos 6, que dá menos 3. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, certo? 16. Vou dividir 288 por 16, né? Isso aqui vai dar 18. E vou repetir o 10 a menos 3 aqui. 10 a menos 3. Agora eu vou fazer o mesmo esquema aqui, né? Vou andar 3 casas com a vírgula para a esquerda. A vírgula está depois do 8 aqui. Vai ficar 0,018. Andei 1, 2, 3. Somei 3 unidades no expoente. Menos 3 mais 3 dá 0. E 10 elevado a 0 é 1. Então, não tem necessidade de colocar aqui. Então, a força 2 também vale 0,018 newtons, certo? Esse é o valor da força 2. Agora, vamos achar a força resultante. Então, a força resultante, como as duas forças têm a mesma direção e mesmo sentido, eu somo as duas forças, certo? Então, a força resultante é igual a força 1 mais a força 2. Força resultante vai ser igual. A força 1, a gente viu que vale 0,018. Então, vai ficar 0,018 mais. A força 2 também vale 0,018 mais 0,018. Então, a nossa força resultante vai ser igual a 0,036 newtons, certo? Esse é o valor da força resultante. Só que olha o detalhe de novo. Ele não quer só o módulo, né? Ele quer a direção e o sentido. Então, a nossa direção aqui, a direção da força resultante, vai ser na horizontal também, certo? Vai ter essa direção na horizontal. Então, a direção dessa força vai ser horizontal, certo? E o sentido? O sentido só pode ser para a direita, né? Porque como as duas forças estão se somando,
elas vão fazer uma força resultante aqui para a direita, nessa carga C aqui. Então, nosso sentido é para a direita, certo? Então, sentido da força resultante vai ser para a direita. Para a direita. Certo? Então, as características da força resultante. A força resultante, ela tem módulo 0,036 newtons. Esse daqui é o módulo dela, que é o valor que representa essa força. Então, esse é o módulo, 0,036 newtons. A direção é horizontal, certo? E o sentido dessa força é para a direita, certo? Então, determinamos todas as características dessa força aqui, beleza? E assim a gente termina o exercício. A gente calculou o módulo, a direção e o sentido da força resultante que atua na carga B e da força resultante que atua na carga C, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Até mais.